A1. Eu sou a professora Rosângela de Biologia. Vamos continuar nossos estudos com relação à citologia. A nossa parte fundamental agora é o citoplasma. Você sabia que existem dois tipos de citoplasma? Não, no mesmo local. Só que são duas identificações diferentes. A primeira é o citoplasma fundamental, ou também chamado de hialoplasma. Não são iguais com relação à organela, não. O hialoplasma tem a ver com as substâncias nutritivas ali dissolvidas dentro da célula. E o outro citoplasma, ele é chamado de citoplasma figurado. Pois é, você está diante de dois tipos. Citoplasma figurado já está focado, direcionado aos organoides mergulhados no hialoplasma. Acreditem, até o próprio núcleo está ali mergulhado, tá? Só que ele é a terceira parte fundamental. Bem, esta célula é uma célula eucariótica. Agora, você deve estar estranhando, porque além dos organoides mergulhados no hialoplasma, nós temos a presença de microtúbulos e fios. Mas por que isso? Porque, olha só, não adianta apenas estudar a célula, decorar os nomes e as figuras, sem entender o funcionamento da célula. O porquê de que uma célula ela consegue ter uma certa flexibilidade. Esse desenho aqui é um desenho 2D. Se tivéssemos numa imagem 3D, nós iríamos perceber que essa célula ela tem uma movimentação, um certo dinamismo. E quem é que vai fazer essa função dinâmica da célula? São os microtúbulos e os microfilamentos, tá? Nós vamos ver já já. Nos episódios anteriores, nós vimos também que uma célula procariótica ela se modificou e virou uma célula eucariótica. Que inclusive até mitocôndrias e cloroplastos foram formados fora e que com o tempo eles entraram nesta célula. Esta daqui eu só coloquei mitocôndrias. É importante no estudo da citologia conhecer tudo que está aqui dentro, tá? Vamos começar explorando o citoplasma fundamental mais adiante. Mas não vamos desperdiçar essa imagem aqui. Eu vou apontar e você aí vai pensando qual o nome do organoide que eu estou indicando. Se você disse mitocôndria, está correto. Esse daqui que é representado como se fossem os pontinhos. Só que a gente sabe que ele não é um pontinho. São os ribossomos. Olha para esses daqui. Reto e ramificado. Retículo. Mas espera aí, são dois tipos de retículos. Esses daqui tem preso nele, aderido a ele, os pontinhos azuis. Tem a presença dos ribossomos. Logo, eu estou diante de um retículo endoplasmático rugoso. E olha aqui do ladinho. Retículo endoplasmático liso. Com essa imagem, para uma boa questão da UPE, você também acertaria se ela perguntasse, já que eu já vi algumas questões, quais são os organoides que se localizam mais próximo do núcleo? Não que eles não sejam encontrados em outras áreas, mas próximo do núcleo, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, principalmente. Também é fácil, porque não esquece que é da membrana nuclear que o retículo endoplasmático vai surgir. E ele fica por ali. O complexo de Golgi, por que fica tão próximo do retículo endoplasmático? Pela função que ele tem de armazenamento de nutrientes. Então, quem transporta para o local que vai ficar armazenado, vai ficando próximo.
Retículo próximo de Golgi, retículo transporta e Golgi armazena. Beleza? Outro ponto fácil também de olhar é que todas as vezes que você estiver diante de Golgi, próximo a Golgi, é possível que a gente encontre vesículazinhas, bolsinhas. Quem são essas bolsinhas? Os lisossomos. A partir desse momento, você já vai estar lembrando de uma das funções de Golgi, que é dar origem a lisossomos. Beleza? Agora, esses riscos que eu já te falei, que são microfilamentos finíssimos, ou microtúbulos aqui também, são dois. Vocês sabiam que eles foram grandes responsáveis pela formação desse organoide aqui, chamado de centríolos? Eu vou até botar ele de outra cor. Eu coloquei ele preto para simbolizar que ele foi formado a partir dos microtúbulos. Mas é importante ressaltar que quando vocês olharem uma célula, acredite, a quantidade desse centríolo vai dizer para a gente se esta célula está ou não em divisão celular. Se estivermos com um único par de centríolo, um diplossomo, isso quer dizer que esta célula está em intérfase. É um período da célula em que ela não está se dividindo, tá? Então, aqui nesse momento, por ele ter apenas um par, ela está em intérfase. Se esse par entrar em duplicação, então isso quer dizer que ele tem material genético. E é verdade, tá? Tanto centríolos, mitocôndrias e plastos são os três únicos organoides que apresentam DNA. Não esquece. Os centríolos, eles conseguem se duplicar dois pares. E esses dois pares, eles, ao final da divisão celular, eles vão se separar. E aí voltaremos a ter duas células, cada uma com um único par, que é característico de uma célula que está em produção metabólica, chamada de intérfase, tá? Então, esta célula tem um outro detalhe também importante, que tem a ver diretamente com também os microfilamentos e os microtúbulos, que é se questionar por que eles aparecem aí. Olha, motivo pelo qual, o motivo este, que quando a gente desenha uma célula, perceba que os organoides, eles não estão depositados no fundo da célula. O que levou a isso? Essas estruturas, elas estão meio que amparando, segurando, dando um suporte. Faz com que os organoides, eles passem para várias áreas e sempre apoiadas em algum fio de proteína, microfilamentos, ou fios mais grossos de proteínas, microtúbulos, rico em tubulina. A quitina e miosina são fios, são proteínas, aliás, de contração existentes nesses tais fios, filamentos e nos tubinhos, tá? Qual é a finalidade dessas duas estruturas? Segurarem, os organoides. Outro ponto que a gente percebe é que eles não estão fixos em um local. Mas por que eles não estão fixos em um local? Já ficamos sabendo que eles não estão no fundo por conta dos microtúbulos. Então, vamos dar uma olhadinha, uma explorada aqui agora, em um tipo de citoplasma que não é tão falado nas suas características peculiares. Vocês exploram mais o citoplasma figurado, decorando imagens, nomes e as funções dos organoides. Mas está certo, é para fazer isso mesmo.
Mas não podemos descartar ou fingir que não existe o fundamental. Quando você, na sua escola, foi confeccionar uma célula, você colocou dentro da célula gel. Mas por quê? Porque o gel, ele está mais próximo da densidade do citoplasma fundamental. Existe uma parte fluida, mas existe também, inegavelmente, uma parte gelatinosa. Então, eu vou ter aqui uma célula em que ela tem um material genético, vou botar ele aqui, ó. Essa aqui é a célula eucariótica, tá? Com relação à fluidez, as substâncias ou a parte nutritiva, nós teremos espaços diferentes. Olha, quanto mais próximo da margem, quanto mais distante do núcleo, acredite, mais densa ela é. Ou melhor, mais gelatinosa será a representação do hialoplasma, tá? A gente vai dizer, olha, essa área mais externa, ela tem um nome específico. Ela é chamada de plasma gel. Esse plasma gel já diz que ela é gelatinosa. E onde é que ela está? Na área do ectoplasma. Da área mais das margens, mais periférica. Já a parte mais interna, ela já tem uma outra característica, tá? Ela tem uma certa fluidez. Então, essa área aqui, que eu pintei de azul, ou seja, eu estou enfatizando que é uma margem mais, ou melhor, que é uma área mais próxima do núcleo. Essa área aqui é o plasma sol, mostrando que ela é fluidez, solúvel. E vai ter o mesmo parecido nome, ó, é o endoplasma, simbolizando que ele está dentro, tá? Então, isso daí seria a parte da consistência dessas substâncias, tá? E por que essa fluidez? Outra coisa, se ele pergunta para você, olha, essas duas representações, elas têm algum efeito na vida da célula? Tem sim. Por quê? Para você ter ideia, o ectoplasma e o endoplasma, eles conseguem se movimentar? Sim, graças aos fios de proteína que nós vimos anteriormente, tá? E essa fluidez acontece, tem algum nome específico para isso? Tem. Quando o ecto passa para o endo e o endo passa para o ecto, as substâncias das margens passam de um lugar para o outro, motivadas por um movimento de contração dos fios e dos tubos. O nome dado a essa situação é tixotropismo. E o tixotropismo é fundamental para a célula. Veja, se eu sei que existe um tixotropismo, eu tenho certeza que na área em que eu tenho uma intensa produção de organoides, que é a área próxima do núcleo, esses organoides, eles não ficarão estagnados em um único local. Ou seja, eles vão, o próprio ribossomo também aqui, ó, produzido lá no nucleolo, dentro desse área nuclear aqui, ó, ele vai sair e eu terei a certeza e a garantia que ele vai para outras áreas, justamente no processo de contração e relaxamento do citoesqueleto.
Agora eu estou te dizendo o nome e a finalidade real daqueles fios de proteína ou daqueles tubinhos. Ele está dando aquela sustentação. Lembra que eu falei sustentação? Tem a ver com a parte esqueletal. Só que é uma parte esqueletal através desses microfilamentos, tá? Microfilamento e a presença de tubinhos, microtúbulos, veja, eu citei eles, realizando um papel de formação dos centríolos. Mas aqui nesse momento, microtúbulos, eles estão, na verdade, dando a sustentação. Mas o que tem a ver com o tixotropismo? É que microfilamentos e microtúbulos são formados por actina, miosina, bem como tubulinas. E essas são proteínas contrácteis. Vale a pena ressaltar a composição química dela. Proteínas contrácteis. Olha lá. Tá? E o que elas fazem? Contrai e relaxa. Então é aí que vai ocorrer essa mudança, essa alteração aqui. E que, na verdade, é o que caracteriza uma redistribuição de substâncias. Ela não vai ficar apenas na margem, tá? Isso é importante para a célula. O outro ponto agora que a gente vai trabalhar tem a ver com o citoplasma figurado. Beleza? Olha, entre os organóides do citoplasma figurado, nós não podemos deixar de falar a particularidade do retículo endoplasmático. A UPE, ela tem sinônimos, aliás, não é ela, né? O próprio livro de citologia traz sinônimos, só que ela faz questão de também cobrar nomes diversificados de algumas estruturas na biologia. E o retículo endoplasmático rugoso é uma delas, tá? Retículo endoplasmático, se ele for rugoso, você vai dizer para mim que ele também é chamado de granular. Verdade. Ou granuloso. Mas você acredita que ela prefere um outro nome? Deixa eu escrever aqui granuloso. O outro nome é esse aqui, ó. Ergastoplasma. Pois é, ergastoplasma. Palavrão, né? Então, muitas vezes ela prefere se dirigir ou falar do organóide retículo endoplasmático rugoso por ergastoplasma. Então, a imagem que você vai ter dele é que ele é um tubo, característica dele, estrutural, é um tubinho, olha, tubo ramificado, retinho, reto. Por que reto? Para você não confundir com Golgi, tá? E se ele for o ergastoplasma, quem vai estar aderido a ele? Olha lá. Os ribossomos. E isso é importante ressaltar, por quê? Porque agora ele não tem apenas a função dele, mas agora ele carrega a função também do ribossomo, porque está aderido a ele. É uma característica nova para ele, tá? Então, qual é a função de ribossomos? Não é a síntese proteica? Olha lá. Então, ela vai ser somada a uma das funções do retículo endoplasmático rugoso. Ele também sintetiza proteínas, por ele ter aderidos a eles os ribossomos. Além de, para o retículo
e as suas funções. Uma outra também primordial é transporte. Se ele diz transporte, ele também pode usar um termo, uma situação, dizendo: graças ao retículo endoplasmático vai ocorrer a distribuição. Ele vai viabilizar a passagem de substâncias por entre as células, porque a função dele é transporte. Transporte das substâncias do meio intracelular. Então, ele facilita isso aqui, tá? Esse daqui é um dos principais. Ele pode até ressaltar que ele está realizando armazenamento. Eu nem gosto muito de colocar a palavra armazenamento aqui. Eu acho uma ênfase melhor lá no Golgi. Mas a gente sabe que se eu vou transportar alguma coisa, vou levar para algum local, momentaneamente eu vou estar armazenando aqui, ó, guardando para poder transportar. Só que ele não pode dizer que é a principal função do retículo endoplasmático é armazenamento. Isso a gente não aceita, tá? Mas armazena momentaneamente para levar a substância, isso é retículo endoplasmático rugoso. Vamos para o retículo endoplasmático liso. Olha, liso, eu venho aqui, tiro o ergastoplasma e no termo utilizado, eu coloco A granular, A granuloso. Eu estou me referindo ao liso, tá? Continuaremos tendo o formato, olha, reto e ramificado, continuaremos, normal. A ênfase para ele não é o liso, a ênfase dele, de função dele, primordial, para os dois, primordial, olha, transporte de substâncias. Só que além dele ser transportador de substâncias, você vai lembrar desse detalhe aqui, ó. Se ele é liso, você vai lembrar que ele sintetiza, síntese. Síntese é o mesmo que produção. Síntese, olha, lipídica. Aí, como se não bastasse, ele não usa o termo lipídico. Mas ele diz, uma produção, nele eu vou encontrar ácidos graxos, isso não é de lipídios? Então, assim, ele pode usar outros termos que também seja encontrado nesse momento aqui de produção lipídica, tá? Então, vale a pena saber que ele transporta e produz lipídios. Ou síntese lipídica, ou triglicéride, ou ácidos graxos, tudo isso tem a ver com a parte lipídica. E, logicamente, se ele vai transportar, ele segura a substância para levar para algum outro local, tá? Agora, tem um detalhe também interessante, gente, veja, que vocês às vezes erram ao identificar a estrutura ali em uma célula. Dessa forma aqui, é a forma em que ele se encontra de forma horizontal. Mas eu posso mostrar a célula de forma vertical. A célula pode mudar de posição. E, consequentemente, o organoide, ele também vai mudar. Então, vai ser retículo endoplasmático, que geralmente é o liso, quando ele estiver com esse formato aqui, ó, gente. Eu já vi várias vezes. E o aluno perde a questão porque ele está desse jeito. Olha, isso aqui não é ele? Só que na sua posição vertical, olha. Então, inúmeras vezes, lá está o aluno perdendo a questão porque ele está aqui, ó. Ou ele corta, partes aparecem. Então, ele vai ter esse aspecto desse jeito aqui, olha. Tá vendo? Mostrando que ele está ramificado, tal. Mas ele está, nesse momento, na posição vertical. E isso vai aparecer aonde? Se eu estiver analisando uma célula, onde é que o retículo pode aparecer? Esse aqui mais próximo é o rugoso, sim. Mas isso não impede aqui, que vocês já devem ter visto em algumas imagens, essa imagem aqui, ó. Isso aqui também é retículo, reto, ramificado.
Só que a posição dele, ele está na posição vertical. Então, não perde a questão por isso, tá? Então, nós vamos parar em retículo para um próximo bloco continuarmos com muito mais organoides. Exercitem. Até a próxima.